ela tem... Show de bola, então vamos lá. Eu trouxe 8 questões aqui, certo? E são questões o quê? Principalmente de análise de gráfico. Como tu pode ver assim, ó, cai muito questão assim, tá? Eu separei 8 questões aqui para vocês. E essas 8 questões, elas são de 4 provas. 2018, 2019, 2020 e 2022, que é mais recente, né? E essa primeira aqui, ela é de 2018, é a mais antiga que eu utilizei, certo? Tu pode ir falando qualquer coisa aí nos comentários, aí, tirando suas dúvidas. Eu vou entrar aqui pelo celular para mim poder assistir tranquilamente os comentários. Então, como é que funciona? O que a questão nos pede? Ó? Uma pessoa nasceu em 1970, certo? Curiosa sobre a taxa de analfabetismo naquele ano, observou o gráfico que informa o percentual de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais. Ele nos dá o nosso gráfico ali bonitinho, qualquer coisa, os anos, né? 1940, 1950, 60, 70. Qual é a taxa de analfabetismo das pessoas com 15 anos ou mais? Em 1970. O fato de ser um gráfico bem bonitinho, ele está todo alinhado, faz essa questão ser uma das questões que mais valem ponto. Porque é uma questão muito simples, muito fácil. Porque pensa comigo, vamos olhar o gráfico. Onde é que está o 1970? Aqui, certo? E daí eu vou subir, ó. Subindo na linha reta, qual é o valor que corresponde de taxa em 1970? 36,6, certo? Então, esse 36,6 simplesmente é a minha resposta aqui, resposta C, certo? E tem questões que é só isso. É só tu ter um pouquinho de conceito, calma, lê bem o que ele te pede. Como ali o que diz, isso aqui tu não precisou nem fazer conta, foi simplesmente uma análise de gráfico. Ele te dá muitos gráficos na prova. Alguns tu só vai analisar, tem outros que vai ter que responder. Eu trouxe uns aqui também que são todos bem fáceis, que a ideia é trazer questões fáceis que vocês valem muita nota, certo? Show de bola. Então, vamos seguindo assim, ó. Deixa eu ver, vamos... Essa aqui eu acho que é a mais tranquila de todas aqui, tá? Ó, aqui tem outra, ó. Ela simplesmente nos dá outro gráfico ali, né? Joga para nós um gráfico, dá algumas informações, o nosso texto aqui em cima, que esse texto nos fala um pouquinho sobre a questão, e embaixo ele nos diz o que ele quer. Então, ó, o gráfico apresenta o número de gols marcados e sofridos por uma equipe de futebol de salão em cada um dos 6 jogos de um campeonato. Quantos jogos essa equipe de futebol de salão ganhou? Certo? Então, ó, como é que tu pode fazer? Tu pode simplesmente fazer duas formas. Tem uma forma mais demorada que seria tu olhar um por um. Bom, os gols marcados é o escurinho, tá vendo? Dá para enxergar bem? Os gols sofridos é o claro aqui, certo? Então, tu vai olhar aqui, ó, simplesmente, ó, aqui teve quantos gols? 2 marcados. E quantos sofridos? 1. Então, nesse primeiro ele ganhou, certo? Só que tem uma questão, em vez de tu fazer em todas as questões essa análise, tu pode simplesmente pensar o quê? Por estar dando um gráfico para nós, tu pode chegar aqui e olhar. Para ganhar, o gráfico dos gols marcados tem que estar maior do que o dos gols sofridos, certo? Então, tu vai olhar. Em todos os gráficos, quantos gráficos, quer dizer, em todas as tabelas ali, as linhas, quais deles comparações que o azul, o número de gols marcados, é maior do que o de gols sofridos? Eu tenho 1. Isso aí. Olhei agora ali, resposta C. Então, eu tenho exatamente 1, 2, 3. E tu vai dizer, meu Deus, senhor, muito fácil essa questão. Então, como eu disse, tem muitas questões que são simplesmente de calma, paciência, análise, entendeu? Que essas questões valem muito ponto. Como eu disse no vídeo passado, tem gente que passa com 10 acerto em 30 em matemática. Por quê?
porque foca no importante, certo? Então, vamos continuar aqui, ó. Como são todas questões muito assim, nesse naipe, Ana. Chega aqui junto, olha só essa questão. É outra questão de gráfico, só que essa também, agora ela vai envolver um pouco de subtração também, só que é uma subtração diferente, é uma subtração com decimal, certo? Então a gente vai pensar, o gráfico apresenta o resultado de um levantamento feito em 2013 sobre a velocidade média da internet banda larga, em megabytes por segundo. Em alguns países, daí o que diz ali? A velocidade média da internet banda larga, certo? E daí fala lá embaixo a nosso enunciado. Ó, suponha que, em função dos dados não favoráveis ao país, o Brasil tenha como objetivo aumentar a sua velocidade média da internet para se igualar ao país que tem entre os apresentados a quarta maior velocidade, certo? Qual que é o país que tem a quarta maior velocidade? O que tem a maior é a Coreia do Sul. Isso mesmo, então eu vou de baixo para cima. Ó. Primeiro, maior, segundo, a Holanda, terceiro, Estados Unidos, quarto, Israel. O que é igualar? É ficar igual, né? Então, ele quer fazer o Brasil ficar igual ao de Israel. Então, eu vou pensar, bom, Israel tem uma internet banda larga de 7,4 megabytes. E o Brasil tem hoje quanto? 2,4. Então, simplesmente eu vou subtrair para mim achar a diferença, porque a ideia é aumentar, certo? Deu fazendo aqui, ó, na subtração de números decimais, a principal coisa que tu tem que se atentar é o quê? A vírgula tem que estar embaixo de vírgula. Nesse aqui, nossa, ele foi assim, ó, uma mãe, a pessoa que fez essa prova. Mas, nossa, sério, foi uma mãe. Porque simplesmente ele botou apenas com uma casa depois da vírgula, ele botou os dois iguais, ele fez de tudo para facilitar a conta para a gente. Então, o que eu tenho aqui? 4 menos 4, 0. 7 menos 2, 5. Então, ó, 5 é o tanto que o Brasil vai ter que alcançar, né? Então, opção A, certo? Vamos lá, então. Realmente acabou saindo, então... até aqui tudo bem, pessoal? Vamos para essa aqui, então. Tá indo bem rápido até, na verdade. Essa aqui já foi a 1, 2, 3, a quarta, isso? Isso. Essa quinta agora, ela é trabalhosa. E como? E eu vou ter que ver se eu não vou conseguir escrever em cima aqui também vai ser... Não, vai dar. Só aquela que deu aquele problema, não sei por quê. Mas vamos lá. Essa aqui, ó. Agora sim o bicho encasqueta. Tá aí ainda? Vamos lá. O que a questão nos fala? Isso aqui é o típico de questão que eles adoram colocar. Eu vi muito questões assim. É questões do teu cotidiano. Porque a prova do Enseja para tu se formar, ele entende o quê? Ele quer entender se tu sabe a matemática básica, é aquela matemática que tu usa no dia a dia. É quando tu vai no mercado comprar algumas coisas, ou tu tem que escolher entre comprar um produto ou outro. Hoje eu trouxe uma assim também, de qual produto comprar para ter o menor valor. Esse aqui é o quê? Essa questão simplesmente fala de um garoto que tem por hábito guardar em um cofrinho as moedas que recebe como troco. E ele tem as seguintes quantidades, certo? Ó, daí aqui eu sempre dou a dica. Tu leu, pode ir anotando. Ó. Ele tem o quê? 56 moedas e 56 moedas de R$1. Show.
Agora, e na sequência? Ele tem 58 moedas de 50 centavos. Seguindo, ele tem mais 60 de 0,25. 70 de 10. E 60 de 0,05. Isso aí. Daí o que ele diz ainda? Ele fica sabendo que um supermercado vizinho capta moedas para troco e oferece como vantagem pela troca moedas por cédulas, certo? Sendo R$ 5 de bônus para cada 100. Isso aqui é muito importante, eu sempre digo. Anota, ou senão depois no final tu pode esquecer, ó, 5, tu ganha a cada 100, certo? Tu pode também simplesmente fazer um baita de um sobrinhão aqui, certo? Eu tenho o costume de anotar. Então, 5 ganha a cada 100. Por quê? Porque tu tem que pensar, então, quando ele ganhar R$ 100, quando ele juntar R$ 100 e levar para trocar R$ 100, ele vai ganhar R$ 5 a mais de moedas recebidas. Essa vantagem só é aplicável para valores múltiplos inteiros de 100, certo? Ou seja, é só o 100 e depois 200, 300, beleza? Então, só se ele já arrumasse R$ 200, ele ia ganhar mais 5, certo? Então, qual o valor em real esse garoto receberá se trocar todas as suas moedas no supermercado? Então, aqui é aquela ideia de simples multiplicação. Ó, 56 moedas de R$ 1. Ele vai ter quantos? R$ 56. E tu vai dizer, tá, mas e aqui agora? Aqui a gente tem dois métodos de resolver esses aqui. Eu posso simplesmente fazer uma multiplicação por número decimal, certo? 58 vezes 0,5. Ou tu pode usar aquela imaginação. Você que trabalha muito com compras, já foi no mercado comprar, 50 centavos. Tu não concorda que é a metade de R$ 1? Concorda, né? Para mim ter R$ 1, eu tenho que ter duas moedas de 50 centavos. Então pensa comigo, se R$ 1 eu multiplico e dá ele mesmo, 50 centavos é a mesma coisa que eu pegar os 58, que é o meu inteiro, e dividir no meio, certo? Porque o que acontece? A cada duas moedas eu vou ter R$ 1, certo? Então essa ideia de proporção de tu se tocar, pô, verdade, então eu vou simplesmente poder pegar os 58 e dividir por 2. Isso aqui vai dar 29, certo? Ou se tu tem um pouco de dificuldade, tu bota o 58 lá, bonitinho. Quantas vezes o 2 cabe no 5? Uma, duas. Opa, 2 vezes 2, 4. 5 menos 4 dá 1. Desce o 18, o 8 fica 18. Agora eu vou pensar a mesma coisa. Quantas vezes o 2 cabe no 18? Ou aquela ideia, que número que eu coloco aqui multiplica o 2 e vai chegar mais perto do 18? 9. Porque, olha, 9 vezes 2 dá 18. Se tu não lembrar na hora que 9 vezes 2 dá 18, tu pode simplesmente o quê? Supor alguns números. Porque aqui sempre vai ir um número de 0 a 9. Sempre um número de 0 a 9. Então, tu pode supor qual número ali embaixo que multiplicado pelo de cima vai chegar mais perto do número que tu está dividindo. Esse é um baita princípio da divisão que tu aplica muito quando tu vai dividir números grandes, tipo 50, tipo um número enorme por 50, por 60, por 30, por 36. Fica complicado, né, de saber de cabeça se ele cabe 5, 6, 7 vezes. Então tu usa essa ideia para tu conseguir chegar o mais perto e não demorar o resto da vida.
Então, olha, vamos pensar agora aqui, ó. Aliás, nem vi se teve mais algum comentário. Fez? Quanto deu? Opa, Bruno. Tranquilo, irmão? Como é que estamos? Feliz da prova da UBMAP? Tu tinha a prova da UBMAP, né? Hoje é quinta, foi ontem, eu acho. Ontem ou anteontem, né? Ontem, eu acho. Então, vamos encerrar aqui rapidinho, então, essa questãozinha aqui. E daí tu dá uma conferidinha aí, Ana. Isso aí, 29. Tá, e essa aqui agora, 60 vezes 0,25. Pensa contigo. Tu pode, claro, fazer a multiplicação, né? 60 vezes 0,25. Ou tu pode pensar na questão do dinheiro de novo. R$1. Tu precisa de quantas moedas de 25 para dar 1? 25 mais 25, 50, mais 25, 75, mais 25, R$1. Opa, eu preciso de 4 moedas, certo? Então, se antes tu precisava de 2 e tu dividiu por 2, agora que tu precisa de 4 moedas, tu pode dividir por 4. Então, tu pode simplesmente dividir o 60 por 4. 60 dividido por 4 vai dar quanto? Vamos montar a nossa questãozinha aqui, ó. Quantas vezes o 4 cabe no 6? Uma, né? Então, 6 dividido por 4, cabe uma, vai o 4. Baixa, sobra 2. Baixa o 0, certo? Baixa de corredor. 20 dividido por 4. Opa, que número que chega perto? Eu acho que o 5. 5 vezes 4, 20. Beleza, então 15, né? Agora eu vou para a próxima. 70 de 0, 10 centavos, né? Aqui tem uma ideia bem legal, ó. Eu posso simplesmente pensar que é os R$7. Por quê? Porque simplesmente eu tenho um zero aqui, e esse zero, ele pode, podemos dizer, anular, assim, para facilitar. Ou tu pode pensar, ou melhor, vamos continuar o raciocínio aqui, eu acho que fica mais fácil, né? Antes tu pensou em 25 centavos, 4. Agora são 10, certo? Então, a cada 10 moedas ali. Então, era só tu dividir 70 por 10. E como é que fica 70 dividido por 10? É aquela divisão bem simples que tem 0 aqui, corta. 7 dividido por 1 dá 7, certo? Isso aí. Acho que tá um pouquinho atrás disso. E agora aqui, continuando, 60 de 0,5 é o que? 0,05 é 5 centavos. Eu posso usar a mesma ideia. 5 centavos é metade de 10. Se aqui eu dividir por 10, aqui eu posso dividir por 20. E daí, 60 dividido por 20. Posso usar de novo uma regrinha. Corto o 0 aqui, corto o 0 aqui. 6 dividido por 2, 6 dividido por 2 dá 3, isso aí. Então, olha só, isso aqui foi o todo que ele ganhou, certo? Então, vamos agora. E aí, irmão? Vi agora de novo teu oi. Então, agora a gente vai somar. Eu digo, se tu tem dificuldade em somar, soma aqui o 56 com 29, tranquilinho. 56 mais 29. E esses aqui de baixo, tu pode usar umas ideias bem legais, ó. Por exemplo, 7 com 3, tu deve imaginar, 7 mais 3 dá 10, né? E 15 mais 10 dá 25, isso aí. Esse aqui eu vou somar aqui, né, ó. Quanto que vai ficar? 9 mais 6. 9 mais 6 dá 15. O 5 fica aqui embaixo e o 1 vai lá em cima. Agora, 5 mais 2 mais 1 dá 8. Isso aí, 85. Então, descobriu que aqui dá 85 e aqui eu tenho 25. Agora só falta eu
somar o resto, ó, 85 mais 25, 5 mais 5, 10, vai o 0, vem o 1, 8 mais 2 mais 1, 110. A gente vai dizer, pá, gabarito Bessor, tá aqui. Não, calma. Lembra que eu falei lá no começo? 5 ganha a cada 100, ele ganhou 100 reais, certo? Quer dizer, a cada 100 reais juntos, ou o senhor aqui se confundindo, a cada 100 reais juntos que ele entregar, ele ganha 5 reais. Ou seja, ele vai ganhar mais 5. Então, 110 mais 5. Então, ele vai sair com 115. Isso aí. Então, gabarito C, certo? Perfeito. Show de bola. É essa a ideia mesmo. Muito bom. Vamos passando então para a próxima já, né? Temos essa agora que é bem interessante aqui, que é a mesma história que eu falei para ti, que eu já comentei aqui, que o Ensejo já adora, que é usar o cotidiano do aluno, né? E o que essa questão aqui, que também fala muito sobre o cotidiano do aluno, fala. Vamos lá. Olha só. Ele simplesmente está dando alguns tipos aqui de sacos, de valores, e ele quer tentar calcular qual o melhor para chegar no que ele quer. Como assim? Vamos ler o enunciado e entender melhor. Ó. Uma empresa vende arroz em sacos com diferentes tamanhos. A tabela apresenta os 3 tipos de sacos que essa empresa venda, a massa em quilograma e preço de cada um deles. Daí temos aqui, né, o tipo de saco, pequeno, médio e grande, massa 5, 10 e 15 quilos, com preço unitário de R$ 12 para o pequeno, de 5 quilos, o médio de 10, 18 e o grande de 15, 24. Aquela mesma história. Ele gosta do cotidiano e adora uma tabelinha. Assim, ó, pá, ó, é filé. Prova sempre tem. Em todas as provas tinha muito. Um pequeno restaurante pretende comprar dessa empresa no mínimo 25 quilogramas. Quilogramas é o que mesmo? Mesma coisa aqui, quilo, isso aí, ó. Unidade de medida é outra coisa muito importante, que é importante tu saber. Nessas questões dos quilos, aqui tu não precisa transformar. Mas é importantíssimo tu saber a questão do quilo para tonelada, do quilo para grama, principalmente esses 3 aí, que são os mais famosos e muito utilizados, certo? Por exemplo, uma tonelada equivale a 1.000 quilos, certo? Uma tonelada, 1.000 quilos. Agora, quilos para gramas é 100.000 gramas também, exatamente. Então, vou continuando aqui, ó. A quantidade mínima de sacos que o restaurante deverá comprar para atender suas necessidades é... Aqui vem aquela ideia de tu fazer a prova real, literalmente. Tu pegar a questão A, a opção A, e fazer a opção B e fazer, a opção C e fazer, a opção D e fazer. E ver qual vai dar o menor valor. Ó, 2 sacos grandes. Vamos lá. 2 sacos grandes, né? 2 sacos grandes, pessoal, aqui, ó, tem 15 quilos. Então, 2 vai dar 30. Show! Vai bater os 25 quilos. Sempre é bom conferir, porque às vezes ele pode botar uma pegadinha aqui no meio, que tem menos peso do que ele quer, e daí tu vai pensar, pá, deu menos valor sim, mas menos peso também. Tem que bater pelo menos 25 quilos. Então, ó, 2 sacos bate 30 quilos, mas quanto que ele vai gastar para comprar 2 sacos grandes? Ele vai gastar R$ 24 em cada um, né? Então, 24 mais 24. Eu vou ter R$ 48. Tranquilo. Agora vamos ver as próximas, ó. Essa segunda aqui, ó. 5 sacos pequenos. Bom, cada saco tem 5 quilos.
Então, se cada saco tem 5 quilos e eu vou comprar 5, é 5 vezes 5 vai dar 25 quilos, certo? Show de bola, fechou então, né? Questão do peso, show de bola. Agora a gente vai ver os valores. 5 sacos pequenos. Cada saco pesa 12. E eu vou comprar 5, então é 12 vezes 5. Aqui, ó, se tu não lembra, tu pode até pensar de cabeça essa conta. Eu gosto de fazer muito quando é curtinho assim, ó. 5 vezes 2. Vou pegar uma caneta que aparece melhor. 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. Boto 10 aqui e venho 1 aqui em cima. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Certo? Então, olha só, ele vai gastar 60 reais, certo? Agora vamos para o nosso opção C. Um saco grande e um saco médio. Vamos conferir primeiro os quilos. Um saco grande tem 15 quilos, mais um médio que tem 10. 15 mais 10, 25. Tranquilo, né? Então, bateu. Agora vamos ver o preço. Um saco grande está custando R$ 24 reais. Mais um saco médio, que está custando 18. Quanto que vai dar isso aqui? 24 mais 18. Olha só, 4 mais 8 dá 12. Vem o 2 aqui e o 1 aqui em cima. 2 mais 1, 3. Mais 1 lá em cima, 4. Então, R$ 42. Opa, a opção C está ganhando. Mas sempre vamos conferir todas as nossas opções, né? Então, bora lá. Ó, 2 sacos médios, 10 mais 10, 20 quilos, mais um pequeno, mais 5 quilos, 25 quilos. Opa, aqui não teve nenhuma pegadinha nisso. Show de bola. Mas vamos ver em questão dos valores agora? Então, ó, 2 sacos médios, cada saco médio tem 18, então é como se eu fizesse 2 vezes 18, concorda? Mais o meu saco pequeno, que custa 12. Quanto que é 2 vezes 18? 2 vezes 8, 16. O 6 lá e o 1 aqui em cima. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 36 mais 12. 36 mais 12. 6 mais 2, 8. 3 mais 1, 4. Então, nesse último, ele gastou R$ 48 reais. Sendo assim, então, qual que é a opção que ele vai ganhar, vamos dizer, ele gastar bem menos? Opção C, certo? Aliás, aqui tem várias opções C, mas é coincidência, tá? E daí, tranquilo aí? Dominado? Podemos passar? Alguma dúvida? Show de bola. Até essa, como eu disse, essas aqui são as questões mais simples. Por isso que eu digo, primeiro, o mais importante, é bom tu dominar bem aquela questão. Essas duas últimas, eu trouxe uma de geometria bem tranquila, certo? E uma também de regra de 3. Não sei se vocês lembram de regra de 3, mas eu vou estar trazendo aqui, certo? Mas vamos ver essa questão de geometria. Eu quis trazer ela porque ela é muito simples, mas mesmo para quem não lembra isso aqui, ela fica fácil por causa de eliminação, certo? E eu vou mostrar aqui o porquê. Qual que é a ideia? Vamos lá. As bagagens de mãos levadas a bordo do avião pelos passageiros têm limites padronizados para altura, largura e profundidade. Para verificar se as dimensões da bagagem de mão estão dentro dos padrões máximos recomendados, criou-se um gabarito, certo? Ali está o nosso gabarito. Caso a bagagem de mão caiba dentro desse gabarito, é considerada dentro dos padrões, a figura ilustra o uso desse gabarito. Ou seja, ele tem um formato
como se fosse um retângulo, né? Só que é um retângulo em 3 dimensões, para quem não lembra. Ele é... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ele vai... Esse ficou torto. Ele é um... Olha, daí tu olhando aqui, tu já pode pensar, ó, se ele é mais ou menos assim, como tá ali no gabarito... Eita, nós... Não ficou tão parelho quanto eu queria, mas... Então, ó, se tu olhar bem, vamos ver as opções, né? Como eu disse, vai ser mais ou menos assim, ó, o desenho que tá ali. Só que aqui eu fiz o lado inverso. Vamos ver aqui, ó. O sólido geométrico cujo formato se assemelha ao do gabarito é... Daí a gente vai pensar cilindro, cone, pirâmide, prisma. Se tu é um bom atento à geometria e tal, tu vai lembrar na hora. Prisma, certo? É prisma, senhor. Tá show, é isso aí. Mas se tu não for lembrar, o que tu pode... A primeira coisa que tu pode pensar, pirâmide. Pirâmide não pode ser, né? Porque tu vai lembrar das 7 maravilhas do mundo, das pirâmides de Gizé, que elas têm o formato como o lado triangular, certo? Pirâmide não pode ser. A gente já poderia anular ela aqui. Cilindro e cone. Aí vem a questão da vivência. O cone, o que é um cone? O cone é aquilo que a gente usa muito nos aniversários, principalmente de criança, que a gente bota de chapéuzinho, lembra? Aquilo lá é um cone. Por quê? Ele é aqui, né, bonitinho, mas ele tem a base assim, em forma de círculo, certo? Seria um cone. Tá, senhor, aqui tá tranquilo. Mas e o cilindro? Aí poderia acabar uma confusão, mas a ideia é sempre tu tentar lembrar. Cone e cilindro, eles têm bases circulares. Dá para até pegar o C da frente como lembrança. O cilindro, daí é aquela, né? Que é um círculo embaixo, um círculo em cima, desce reto aqui, desce reto aqui. Ele é nesse formato, mais ou menos. Eu não sou um ótimo desenhista, né? Mas seria nesse formato, digamos, até de um diploma. Se você vê aqueles canudo que ganha nas faculdades, é um cilindro, é no formato de um cilindro, certo? Essa questão aqui, tu tendo um pouco de noção, tu consegue anular uma aqui, uma ali e associar, entendeu? Show. Mas tu acho que tá show de bola. Vamos passar então para a regra de 3, que essa é um pouquinho mais judiada. Alguma dúvida nessa parte de geometria? Do que? De regra de 3? Regra de 3 é a coisa mais simples, tu vai ver. Vou mostrar. Essa aqui, regra de 3, ela existe 2 regras de 3, né? É a proporcional, certo? Se não sabe, vou escrever aqui embaixo para não... A proporcional e a inversamente proporcional. Isso aí. O que seria essas duas? Essa aqui é uma bem mais tranquila, até. Ela é proporcional. Tu vai entender agora bem certinho o que é proporcional e inversamente proporcional. Tu lembra que a proporção é simplesmente se um lado diminui, o outro lado também diminui. Ontem eu trouxe até para um aluno isso, muito legal. Estava dando uma aula ontem, e falando para ele sobre proporção, sobre equivalência. É como se eu tivesse uma gangorra, certo?
eu tenho uma gangorra. E para ficar proporcional, o que acontece? Ele tem que diminuir a mesma coisa. Ou melhor, vamos reformular isso aqui, que aqui vai ficar meio confuso. Até vai ficar um pouco errado, vamos dizer assim. E vai ficar um pouco confuso. Vamos pensar assim, ó. A ideia é a mesma, não é a mesma coisa. Tipo, proporcional. Se aqui diminui, aqui tem que diminuir também. Agora, se aqui diminuiu e aqui aumentou, aí ela é inversamente proporcional. Daí tu vai ter que fazer um outro esqueminha que eu vou trazer provavelmente numa outra aula. Vamos primeiro entender essa questão. Aplicando em questão, fica muito mais simples de entender. Falando, às vezes, assim, fica meio confuso e tudo mais, mas a matemática, quando a gente começa a aplicar e praticar, tu vai vendo como fica bem mais simples. Olha só, um produto novo no mercado é utilizado para limpar piscinas. Recomenda-se que a cada 5.000, olha só, ele te dá 5.000 litros, deva-se diluir 40 gramas, certo? Desse produto diretamente na piscina. Uma pessoa deve limpar uma piscina de quantos litros? 40.000. Olha, isso aqui é uma coisa muito importante. Tu sempre colocar as grandezas bem bonitinho. Como assim bem bonitinho? Por exemplo, aqui é litros. Tu está falando aqui de litros, certo? Aqui tu vai ter que falar de litros também. Aqui tu está falando de gramas, aqui tu vai ter que falar de gramas também. Tu tem que deixar bem alinhado, informado. É como se estivesse montando uma tabela, certo? Tu tem que imaginar como se estivesse montando uma tabelinha, certo? Daí vamos lá, ó. Caso siga corretamente a recomendação, a pessoa deverá diluir. O que ela quer saber? 5.000 litros, tu tem que usar 40 gramas. Quantas gramas, ou seja, o teu X, tu vai ter que usar em 40.000 litros. Aí a gente vai pensar aqui, ó, se ela é proporcional ou inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Aqui aumentou a quantidade de litros, certo? Aqui vai aumentar a quantidade de gramas? Opa, temos um cara aí, ó, show de bola. Isso aí, acertou já, letra C. Mas vamos aqui continuando para explicar bem essa questão. E show de bola aí, obrigado por participar, TW Anubis. Então, vamos lá. Ela é proporcional. Quando eu tenho uma regra de 3 proporcional, é só eu multiplicar em x. Simples assim. Se ela fosse inversamente proporcional, aí eu ia ter que trocar um dos termos para cima e o outro para baixo. Mas aqui não, ela é proporcional. Por quê? Como aqui aumentou a quantidade de litros, eu vou aumentar a quantidade de gramas que eu vou utilizar, certo? E tu consegue ver isso aqui nas próprias opções. A única opção que tem menor que 40 é a A, que é 8, e totalmente nada a ver, certo? Então, vou multiplicar cruzado. Show de bola. Vou ficar com 5.000x igual a... Olha só essa ideia dessa multiplicação aqui. Preciso montar uma fórmula inteira para fazer essa multiplicação? Não. Eu esqueço os zeros, esquece que ele existe. E multiplica 4 vezes 4. 4 vezes 4 dá 16. E esses zeros inteiros agora, tu só copia lá para baixo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Agora, aquela regrinha tá multiplicando, vai passar dividindo. Eu tenho que isolar o meu x, porque eu quero descobrir o valor dele, certo? Então, vai ficar x igual a C16, 1.600.000. Isso aí. E 5, 0, né? 3, 4, 5. Dividido por 5.000. Daí tu, meu Deus, tem muito número aí, senhor. É aquela ideia do zero que a gente já usou antes, de cortar, é a mesma ideia. Ó. Eu vou fazer o meu x aqui
e vou simplesmente cortar a maioria, ó. Eu corto 3 aqui, me dá permissão para cortar 3 aqui. Show! Ficou 1.600 por 5. Agora eu posso montar a minha questãozinha aqui embaixo, ó. Se tu não lembra, ó, 1.600 por 5. Ó, 16 por 5. Que número que eu multiplico e vai chegar bem pertinho de 16? 1 vai dar 5, 2 vai dar 10, 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 5, 15. 16 menos 15 dá 1. Desce o meu zero. Isso aqui. Agora, 10 dividido por 2. 2, né? 2 vezes 5, 10. Aqui muita gente se confunde. Às vezes para no 32. Mas não, ó. Esse zero que desce aqui, eu vou pensar assim, ó. 0 dividido por 5 dá quanto? Quando eu divido 0 por qualquer outro número, vai dar 0. Então, aqui vai o 0. Que daí 0 vezes 5 dá 0. E 0 menos 0 dá 0. Isso aí, então, gabarito C. Certo? Usei o método... Isso aí. Boa ideia. Muito boa técnica. Isso aí. Essas ideias de quando tu começa a dominar a multiplicação, tu começa a pegar muitas questões muito legais. Tem muitas ideias. Por exemplo, tu consegue hoje explicar uma pessoa que tem já um certo conceito, 18 vezes 15 de cabeça. Porque tu lembra que 18 vezes 15 é a mesma coisa que 18 vezes 10 mais 5. Certo? E isso aqui tu pode aplicar para vários outros números. Por exemplo, 19 vezes 19. 18 vezes 10 é só tu usar a ideia de só acrescenta o zero. 180. Vezes 5, 5 é metade de 10. Se a 10 deu 180, a metade é 90. Então, mais 90. E aqui tu só soma 18 com 9, vai dar 27. Isso. E acrescenta o zero. Certo? Então, 18 vezes 15, 270. Depois que tu domina as propriedades da multiplicação, entende de onde vem tudo a matemática, nossa, cara, só vai. Só pode hoje. Cara, nunca deu isso, cara, de trancar a borracha. O negócio tá ali, eu tô apertando e ele não volta. Que doideira. Ele quer apagar mais. Ah, ele nem tá apagando mais, ela trancou, na verdade. Trancou o aplicativo, literalmente, cara. Ô, o computador tá de mal contigo. Ele não quer que eu te ensine mais. Ele trancou. Eu não entendi o que deu, cara. Trancou tudo. Todo mundo tem dias, porque foi um dia de cão? Todo mundo tem uns dias de cão, às vezes. Mas eu perdi, cara, hoje aconteceu tudo, cara. Você já fiz outras aulas, eu sei que eu uso esse negócio, mesmo negócio há mais de um ano, essa lousa, e nunca deu esse problema, cara. E hoje decidiu, não sei o que deu, literalmente, trancou. A mesma coisa que tinha acontecido antes. Deixa eu fazer uma coisa. Vamos ver. Escutei e fechei. Olha, só dá o sinal, mas ele não vai. Que doideira. Capaz de eu ter que desligar ele do nada. Bom, acho que eu vou ter que encerrar a live aqui assim mesmo, e depois eu tiro as dúvidas. Nem que tu mande mensagem no WhatsApp. E tira tua dúvida. Porque trancou aqui, infelizmente, eu não sei o que deu. Eu acho que eu vou ter que desligar o computador, cara. Ele não tá reiniciando. Nem reiniciando, ele tá nem saindo da janela. Que doideira. Pode mandar ali, tu tá no grupo, né? Quem não sabe, nós temos nosso grupo aqui no WhatsApp. Então tu tá no grupo, tira essas dúvidas lá, manda essa mensagem lá, tira essas dúvidas, que eu tiro elas. Eu tenho o PDF das questões, tá? É importante que tu pegue ele. Quem quiser o PDF, entra lá no grupo com as questões, que é bom tu praticar e tirar as dúvidas. E eu não sei o que deu, literalmente. Ele trancou valendo. Nem os botões de reiniciar ele tá reiniciando. Eu tenho que rir, meu Deus. Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Bom, pessoal, então, se você tá chegando, se tu ficou até aqui, eu tenho que te dar os parabéns. Tu veio que olhou esse vídeo até aqui, te dar os parabéns. Deixa aí embaixo, sei lá, alguma coisa bugou. Acontece. Mas então, pessoal, esse foi a live de hoje. A gente, se tu não sabe, tem meu Instagram lá. Eu não vou poder botar aqui, porque trancou, eu não consigo nem reprojetar nada. Mas nosso Instagram lá, sempre fica mais matemática. Vai ter lives toda semana resolvendo questões, nem seja. Vou trazer algumas lives explicando algumas operações, explicando daqui a pouco regra de 3, que a colega tá com muita dúvida. Então, vou trazer várias dicas, várias ideias aqui. Pode deixar aqui embaixo. Tem também, se você não sabe, o nosso grupo lá, onde eu vou estar tirando várias dúvidas lá no nosso grupo do Enseja, certo? Te
espero lá. E eu acho que eu vou desligar aqui, eu acho que encerra daí. Acho que eu vou ver se eu não consigo encerrar pelo celular. Mas eu acho que não. Acho que não vou conseguir encerrar pelo celular. Infelizmente. Acontece. Eu vou ter que